O prefeito Topázio Neto está com a gente ao vivo, gentilmente, direto da sede do governo do estado, porque ele acabou de se reunir com o governador. Prefeito, obrigado por estar conosco, atender nosso convite. Como é que foi a conversa? O que vocês falaram, prefeito? Boa tarde. Polito, boa tarde a todos. Na verdade, nós estamos tendo uma reunião aqui no governo do estado. O governador reuniu junto com o presidente do Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, Ministério Público, porque a situação do estado é uma situação bastante crítica e o governador está encaminhando soluções com recursos para os municípios, principalmente daqueles que foram atingidos pelas enchentes de outubro, que não foi o caso de Florianópolis, mas tem mais de 100 prefeitos aqui que foram atingidos lá em outubro e o governo do estado está com um programa de recuperação emergencial para que o prefeito possa fazer frente àquelas despesas que acontecem depois de uma catástrofe como foram essas enchentes. Precisa limpar a cidade, precisa recuperar ruas e o governo do estado vai participar com recursos aí para as prefeituras para ajudar nessa atuação emergencial. Prefeito, é visível a vontade política sua, também do governador, de tentar minimizar burocracias, né? O senhor, como gestor público, qual que é a principal dificuldade que tem encontrado em situações difíceis como essa, de situação de emergência ou de calamidade pública? Bom, na verdade, a compra pública ela é sempre muito criteriosa e nós temos que tomar bastante cuidado quando você precisa fazer compras emergenciais. Nós ontem decretamos o estado de emergência na cidade em função das chuvas. Só para as pessoas terem noção, ontem, no dia de ontem, choveu 1,5 vezes o que choveria normalmente no mês de novembro inteiro. O centro, a região central e a região do sul da ilha foram quase 200 milímetros de chuva. Isso é muita chuva. Isso fez com que todo o nosso sistema de drenagem da cidade colapsasse em algum momento. Graças a Deus, a água subiu e começou a descer com velocidade depois, porque a gente vem trabalhando há muito tempo já durante esse ano na limpeza de valas, de córregos, então faz com que a água ela escorra muito rapidamente. Mas o desafio agora é a gente reunir recursos, e eu estou falando de recursos materiais, recursos humanos, equipamentos, para colocar a cidade em ordem o mais rápido possível. Obviamente que a gente tem ruas que foram danificadas, galerias que foram destruídas. Graças a Deus, não perdemos ninguém, não houve nenhuma vítima no município, mas agora temos um trabalho grande de recuperação e muitas vezes você tem que fazer compras emergenciais e para isso o decreto nos ajuda porque nós podemos comprar criteriosamente, mas de uma forma mais rápida do que normalmente acontece. Prefeito, quais são os pontos da ilha de Santa Catarina que o senhor considera mais delicados e que a gente vai realmente ter que desenvolver para o futuro de médio e longo prazo planos mais robustos? Bom, nós temos trabalhado esse ano para minimizar diversos pontos que a cidade tem. Historicamente, a bacia da região de Canasvieiras sempre era muito afetada em épocas de chuva como essa e até com menor intensidade. No decorrer do ano, nós fomos fazendo limpezas de canais, mais de 20 quilômetros de canais foram limpos na região de Canasvieiras, do Sapiens Park, e nós estamos desde outubro, apesar do volume de chuvas, sem ter ocorrências de alagamentos naquela região do norte da ilha, em especial Canasvieiras, Ponta das Canas. Isso solucionou muito o problema daquela região. Na região do Rio Vermelho, que é uma região onde tradicionalmente a gente tem alagamentos, nós já completamos quase metade da obra do travessão, da obra de drenagem do travessão, já conectamos algumas ruas. Infelizmente, nós ainda temos ruas que a cada chuva mais forte ainda alagam, porque são ruas que historicamente foram construídas de uma forma que no meio da rua você tem uma região muito baixa e quando chove não há escoamento naquela área. Para lá nós mandamos nossos caminhões hidrojatos, a nossa equipe da intendência, sempre para tentar minimizar o transtorno das pessoas que moram ali. Estamos fazendo pavimentação e drenagem em diversas ruas do Rio Vermelho e eu espero, até metade do ano que vem, concluir a obra da macrodrenagem lá no travessão e conectar dezenas de ruas nessa macrodrenagem, minimizando. Na região do Rio Tavares, em toda aquela região que nós fizemos a limpeza da vala de drenagem, o impacto foi muito menor do que poderia ter sido. Entrou ainda água, dessa vez, com todo aquele volume de chuva ontem, entrou água na casa de algumas pessoas, ou de muitas pessoas até, mas num nível que entrou muito baixo frente ao que já havia acontecido ali. Ali agora eu tenho que me dedicar, Polito, a uma pequena área do rio
do Rio Tavares, que a gente não conseguiu fazer a limpeza da outra vez por uma questão de licenciamento, mas ficou evidente agora, ali próximo da ponte, lá perto do elevado do Rio Tavares, que nós temos que fazer a limpeza daquele rio ali, porque a água não escoa. Hoje de manhã cedo eu estive lá, o rio estava alto, porque ele tem retenção naquela parte do rio, e a água ali ao redor da ponte não escoa, e a gente tem um problema de trânsito naquela região. E a região mais ao sul da ilha, na região do Campeche, nós temos pontos de alagamento no Campeche, que são áreas críticas e requerem estudos mais aprofundados e obras maiores, porque ao longo do tempo o Campeche foi construindo inclusive nas bacias que eram usadas historicamente para que a água escoasse, e agora nós vamos ter que fazer obras importantes lá na região do Campeche para evitar o alagamento de algumas ruas. Prefeito, só mais uma pergunta para a gente também pensar de um jeito macro, que eu acho que o problema é de todos nós, né? Acho que todos nós devemos nos unir para encontrar soluções. A gente tem o Fundo de Defesa Civil Estadual e há um projeto de lei circulando na Casa Legislativa para que os prefeitos tenham acesso mais rápido, em até 24 horas, em situações de emergência ou de calamidade pública. O senhor acredita que há vontade política hoje, independente de partido, dos nossos parlamentares, para que a gente possa avançar com isso, para que vocês, gestores municipais, tenham a faca e o queijo na mão para agir rapidamente? Há vontade política, sim, e isso é muito importante. Hoje nós estamos aqui com o presidente do Tribunal de Contas, presidente do Tribunal de Justiça, da Assembleia Legislativa, todos discutindo nessa linha. Para vocês terem uma ideia, hoje o prefeito que quer se habilitar a recursos federais para recompor aqueles prejuízos que tem no seu município, ele tem que preencher uma série de formulários, que até é normal, mandar para Brasília, e ele só receberá os recursos depois de uma análise que não leva menos de 6, 7, 8 meses. Então, nenhum prefeito acaba usando esses recursos, porque não pode deixar a cidade com aquela obra por fazer durante 6 ou 7 meses até que os recursos cheguem. Então, o que normalmente o prefeito faz, ele dá o jeito dele, vai fazer a obra, e se a obra estiver pronta, o recurso federal não vem, porque ele só vem se a obra estiver por fazer. Então, é nessa linha que os recursos da Defesa Civil podem ajudar muito o prefeito, porque às vezes o prefeito precisa de trator, de retroescavadeira, de material para recuperar uma estrada, e isso é imediato, não dá para esperar uma semana, 15 dias do mês ou 6 meses para fazer isso. Então, essa vontade política existe, eu penso assim, e nós temos que caminhar por aí, porque não foi o primeiro e não será o último evento climático que nós vamos ter no estado e também em Florianópolis. Sem dúvida. Obrigado, viu, prefeito, por nos atender. Uma boa tarde para o senhor. Obrigado, Polito. Eu espero que as pessoas estejam bem. Eu sei que hoje é um dia de limpeza e arrumação. O sol está saindo, graças a Deus, e acho que nós teremos alguns dias pela frente de tempo bom, e dá para tanto a cidade se recuperar, quanto cada um que foi prejudicado poder fazer a sua recuperação individual. Obrigado, um forte abraço. O prefeito esticou o celular e conversou dessa forma mesmo com a gente, né? É bom de ouvir que há caminhos bons a serem seguidos. Acabou de sair de uma reunião com o governador.